José Menezes, da Embrapi. Obrigado. A satisfação, gostaríamos de agradecer a Jesus e os organizadores pela oportunidade desse bate-papo aqui. Conversarmos um pouquinho como que a Embrapi se conecta com essa agenda, com esse tema tão importante do evento, inovação em medicamentos da biodiversidade na perspectiva ecológica. A Embrapi é uma instituição jovem, pessoal. Nós celebramos semana passada 11 anos de existência, tá? E nesse curto período muita coisa já aconteceu. A Embrapi é uma instituição privada sem fins lucrativos que opera com recursos dos impostos de todos nós, recursos públicos, né? Nós temos um contrato de gestão com o Ministério da Ciência e Tecnologia, que é a organização, a instituição supervisora da nossa organização social. Nós temos o contrato de gestão, o Ministério da Saúde também é interveniente nesse contrato, né? O Ministério da Educação e o Ministério da Indústria e Comércio. Então, essas 4 instituições aportam recursos na Embrapi para que a gente possa fazer um fomento diferenciado para a inovação em várias áreas, entre elas a bioeconomia, a biodiversidade, a saúde, medicamentos, biofármacos. Nós vamos falar um pouquinho sobre tudo isso, tá? Além dos ministérios, nós temos outras instituições que fazem aportes de recursos na Embrapi, como é o caso do BNDES. O BNDES, há 2 anos atrás, aportou quase 200 milhões de reais na nossa instituição para que a gente fizesse um fomento a 7 áreas estratégicas, entre elas tecnologias para o SUS, incluindo fármacos e biofármacos. Vamos falar um pouquinho sobre isso também, tá? E tem outras fontes ainda, o SEBRAE, um conjunto de instituições, de parceiros que apostam e aportam recursos na Embrapi para que a gente possa acelerar a capacidade de pesquisa, desenvolvimento e inovação e principalmente a cooperação entre centros de pesquisa de excelência e as empresas, as indústrias e os seus desafios tecnológicos. Como é que a gente junta o que há de melhor na academia, nos centros de pesquisa do país, com o que as empresas têm, que estão percebendo de oportunidades mercadológicas, tá? Então a Embrapi é essa plataforma para acelerarmos a capacidade de inovação e cooperação público-privada em favor da inovação e da competitividade e da saúde, né, das pessoas no Brasil. Essa é a nossa rede, pessoal, as unidades Embrapi. As unidades Embrapi são centros de excelência, tá? Elas podem ser instituições públicas ou privadas, sem fins lucrativos, todas, né? Que se candidatam a poder integrar a nossa rede. Tá? Então é um processo competitivo muito robusto, são centros de excelência, eles precisam ter infraestrutura de ponta, grandes cérebros nos seus quadros, né? E passam por um processo, como eu disse, muito rigoroso. Então, veja, são quase 100 centros de pesquisa, as letrinhas estarão pequenas aí para vocês, são quase 100 centros de pesquisa, de Manaus a Recife a Porto Alegre. Nós temos universidades públicas federais, universidades públicas estaduais, institutos federais, nós temos institutos Senai de inovação que integram a nossa rede, né? Nós temos institutos privados também, né, distribuídos aí pelo Brasil, e na área da saúde especificamente, nós temos, por exemplo, em Santa Catarina o CIEMP, que é uma referência, né, um instituto que também atua bastante na área da saúde, o Instituto Senai de Inovação em Eletroquímica tem algumas ações também. O Centro de Farmácia da USP foi credenciado como uma unidade em Embrapi. O CEQMED da Unicamp, a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP também. O CNPq em Campinas, que é uma organização social também com contrato com o Ministério da Ciência e Tecnologia, é uma infraestrutura espetacular, classe mundial, que orgulha a todos nós brasileiros, né? Integra a nossa rede, o INT aqui no Rio de Janeiro, o Instituto Senai de Inovação de Biosintéticos e Fibras, a Rede DOR, o Instituto DOR também é uma unidade em Embrapi, a Federal de Minas Gerais, o Departamento de Fármacos também, o NUTES na Universidade Estadual da Paraíba, o Senai Cimatec na Bahia, enfim, só para citar alguns que atuam fortemente na área de saúde, tá? Isso tudo está na nossa página, você entrando lá vai ter unidades em Embrapi, você procura as unidades pelos nomes ou pela competência tecnológica que elas possuem, tá? Então, você vai puxar lá fármacos, vai puxar biofármacos, ele já vai indicar quais são os centros de pesquisa disponíveis. Isso aqui é só para dizer
Quando eu falo centros de pesquisa de excelência, só para dar uma ideia que essas unidades em Embrapi, elas já reúnem ali embaixo, pessoal, olha, estamos falando de quase 6.000 pesquisadores pós-graduados, tá? Você soma mestres, doutores e pós-doutores, aí você tem quase 5.000 que integram essa rede. Falando um pouquinho de resultados, esse é o portfólio da Embrapi, então em 10 anos nós já temos aí mais de 2.700 projetos desenvolvidos com mais de 1.800 empresas. Dá um bugzinho, né? Você fala, mas peraí, projeto, empresa, está tudo certo. É porque tem várias empresas que voltam e fazem múltiplos projetos. A gente tem, por exemplo, uma startup da área de saúde, a Nintex, não sei se alguém aqui conhece, eles trabalham aí, estou vendo ali uma saudação, conhece, Nintex é uma instituição espetacular, é uma startup parceira nossa, se não me engano, está com 5 projetos conosco, que totaliza algo como 17 milhões, uma coisa assim, né? E isso nos alegra muito, porque é quando a empresa, ainda mais as pequenas, a Embrapi faz um trabalho muito sério para estimular as pequenas startups, junto com o Sebrae, o nosso parceiro estratégico. Então, as empresas voltam e fazem vários projetos, né? Uma Embraer tem 31 projetos conosco, por exemplo, né? E o nosso modelo, pessoal, é importante destacar que é assim, todo mundo está apostando. Os atores da Tríplice Hélice, os atores estão co-investindo em favor daquela inovação, tá? Para que ela vá a mercado. Então, a Embrapi, ela entra em média, com 1/3 do valor total de um determinado desafio tecnológico. Então, a Nintex, essa startup que eu falei, ou a Eurofarma, ou a Roche, ou a FQM, todos os clientes, né, parceiros em Embrapi, casos reais, batem a porta de uma unidade em Embrapi que tenha aquela competência que a empresa precisa para um determinado desafio tecnológico, alguma agenda, né? E aquela unidade estrutura o projeto, uma proposta de projeto de P&D para a empresa, tá? Então, a burocracia é zero, ela não tem que preencher formulário nenhum, não tem edital no nosso modelo. O tempo médio da primeira reunião da empresa com o centro de pesquisa, a unidade Embrapi, até começar o projeto é de menos de 60 dias. Os mestres e doutores estarem debruçados trabalhando no desafio tecnológico da empresa, tá? É muito rápido. Então, a empresa recebe a proposta do centro de pesquisa, negocia ali o escopo, valores, condições, PI, todos os detalhes da modelagem do projeto e começa o projeto rapidamente, tá? Então, a Embrapi cobre 1/3 na média do portfólio. Se é pequena empresa, a gente entra com mais do que isso até, né? Tem algumas regras a depender da instituição parceira que está financiando e tal, mas a gente entra com no mínimo 1/3 do valor total e é não reembolsável, não é crédito. A empresa não tem que devolver nenhum real para a gente. A gente realmente está co-investindo, ajudando a mitigar o risco tecnológico do processo da inovação. E vejam que só nesses 10 anos já são 914 depósitos de IPI. É muito significativo. Isso é uma contribuição para o ecossistema realmente, para o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. As unidades da Embrapi também dão uma contrapartida, no caso deles costuma ser econômica, uma parte dos custos que ocorrem no projeto, a unidade também está abrindo mão, está apostando, está co-investindo. E o restante quem paga é a empresa. Obviamente é a dona do projeto, quem vai levar aquilo a mercado, né? E na média do nosso portfólio elas estão entrando com metade. Então vejam, o recurso público coloca 1, sai em 3 do outro lado. A gente triplica o investimento público, tá? Fazendo isso com velocidade. Pela ótica da empresa, ela põe 1 e dobra, porque ela está pagando só metade da conta, né? Então, é um mecanismo que todos realmente ganham, tá? Aqui falando só de saúde. Saúde é uma área muito importante na Embrapi, é a segunda área com maior número de projetos. Muito perto da primeira, que é a agroindústria, alimentos... Como? Você gostaria que eu ficasse aqui? Ok, tudo bem, tá jóia. Então vejam, esse é o portfólio em saúde, a segunda área mais relevante da Embrapi, tá? Muito perto da primeira, como eu dizia, que é a agroindústria, alimentos e bebidas. A agroindústria, alimentos e bebidas tem 14% do nosso portfólio, saúde tem 12%, é muito próximo, tá?
E vejam também aí, né, é muito significativo, mais de 300 milhões em P&D nesse curto período. Aqui alguns parceiros da Embrapi, então você tem uma Centroflora, uma Shea, uma Bayer, FQM, já citei algumas, né, Roche, enfim, Siemens Healthcare, a Embrapi é muito forte também em dispositivos médicos, né, microbiológica, a própria Fiocruz, que nos alegra aí com uma parceria com a FK Biotech, projeto super interessante, depois eu vou citar alguns casos aqui de projetos, e explicar que a Embrapi é essa plataforma, mas que a gente tem um escopo de atuação, tá? Então, isso aqui é a métrica, quem eventualmente não esteja familiarizado, é o nível de maturidade tecnológica, o TRL, né? Vai de 1 a 9, 1 pesquisa básica, 9 é quando a solução já está no mercado. O carro-chefe da nossa atuação é o TRL 3 a 6. É ali do início de uma prova de conceito até validação, demonstração em ambiente relevante, tá? Em alguns casos, a gente vai junto com a empresa de mão dada até o mercado, até um TRL mais elevado, aspectos mais mercadológicos de como colocar aquela inovação, seja um protótipo, um algoritmo, uma enzima, enfim, o que quer que seja o desafio tecnológico que a empresa trouxe para a nossa instituição, tá? A depender do parceiro, a gente consegue ir mais a mercado, a depender do parceiro, a gente fica mais na parte de desenvolvimento tecnológico efetivamente, tá? Eu já falei, em alguns casos, a gente entra com 50% e o restante a empresa negocia caso a caso, livremente com o centro de pesquisa, tá? Essa aqui é a nossa parceria com o BNDES, que eu mencionei anteriormente, e tem essas 7 áreas estratégicas e, obviamente, saúde, tecnologias estratégicas para o SUS, é o nome formal dessa área prioritária que o banco sinalizou para a Embrapi, que a gente fomenta nesses últimos 2 anos, rodando o Brasil, divulgando as possibilidades de fomento, né, com esse modelo ágil, flexível, desenrolado que a Embrapi representa, né, essa plataforma para ajudar as empresas a inovarem, seja uma startup, seja um grupo como a Axi, estarmos juntos, né? E aqui detalhando um pouquinho, pessoal, em saúde, então veja, isso aqui é o que o BNDES busca fomentar com as empresas do complexo industrial da saúde, né? Nós temos aí o objetivo, né, como desenvolver tecnologias e processos ligados à saúde que possam ser incorporados pelo SUS, né? Preferencialmente aí testes clínicos e pré-clínicos fase 1 e fase 2. São essas 4 áreas temáticas, então sejam novos medicamentos, sejam fármacos e biofármacos, dispositivos médicos também entram, e IFAs. Então, o BNDES está interessado nesses 4 pilares dentro de saúde, é isso que o banco busca fomentar junto com a Embrapi. O BNDES buscou a Embrapi justamente porque nós temos essas características que mencionei, né? É um modelo ágil, realmente, a gente consegue com velocidade respondermos às expectativas das empresas e colocando essa rede de pesquisadores, de grandes cérebros, né, à disposição para acelerar esse processo cooperativo da inovação aberta, tá? Falando rapidamente aqui da nossa parceria com o Sebrae, né? Se vocês conhecem alguma pequena empresa, alguma startup ou, né, são empreendedores e empreendedoras e têm desafio tecnológico, estão dispostos a co-investirem, isso é importante dizer, né? No modelo Embrapi sempre tem uma empresa junto, botando a mão no bolso também. Pode ser uma contrapartida menor, pequena, né? No caso de pequenas startups, mas todo mundo tem que apostar, né? A parceria com o Sebrae funciona assim, vamos dar um exemplo, tá? Vamos supor que a empresa vai lá, conversa com uma unidade Embrapi que tem a competência que ela precisa e a unidade Embrapi, para facilitar aqui um número qualquer, sei lá, diz que o projeto custa R$300 mil, tá? O ticket médio de um projeto Embrapi, o valor total médio de um projeto típico Embrapi é de R$1,5 milhão, tá? E duração de 18 meses, então é P&D para valer, tá? Mas com pequenas empresas esse ticket cai aí para uns 500 mil, alguma coisa assim, né? Então vamos supor que é um projeto de R$300 mil, que foi orçado por aquele centro de pesquisa da nossa rede. A Embrapi consegue cobrir, no caso de pequenas empresas, metade disso, 150 mil. Ficou faltando 150 mil. Aí vamos supor a unidade Embrapi entra com mais 50 mil. No caso deles, econômico, como eu disse, né? Uma parte dos custos eles também cobrem. Falta 100 mil. O normal seria a empresa pagar esses 100 mil no modelo Embrapi, né?
No caso de pequenas empresas, o que é a nossa parceria com o Sebrae? O Sebrae paga também com recurso não reembolsável, não é crédito, a empresa não tem que devolver nada. O Sebrae vai pagar 70% dessa parte que ficou para a pequena empresa. Era 100 mil que ela tinha que pagar, né, de 300. Ela vai pagar só 30 mil. Moral da história, a pequena empresa consegue fazer um projeto no modelo Embrapi por 10% do valor total. Varia projeto a projeto, mas essa é uma alavancagem real que acontece em muitos projetos. Às vezes é 15%, às vezes é 18%, às vezes é 20%, um pouco mais, um pouco menos, mas é uma alavancagem, imagina. Onde que vocês conhecem um modelo que a pequena empresa põe R$1 e os parceiros colocam outros R$9? É muito forte, não reembolsável sem edital. É esse o modelo. Parece mentira, mas não é. Não tem letrinha pequena no rodapé do contrato, não tem asterisco, não tem nada não, tá? Falar de um outro modelo, isso aqui é novidade, tem a ver com saúde também, tem um foco muito grande em tecnologia da informação, inteligência artificial, mas é robusto, é um modelo para pensar futuro da economia brasileira, da competitividade nacional em áreas estratégicas. Isso aqui é uma parceria principalmente com o Ministério da Ciência e Tecnologia, são 8 centros de competência, existem as unidades Embrapi, que são para desenvolver soluções junto com as empresas para levar ao mercado. Aqui a gente está falando de uma etapa anterior, é desenvolvermos competências, cérebros no Brasil em áreas estratégicas. Entre elas, no cantinho ali, terapias avançadas. A Embrapi credenciou, num processo competitivo aí, o Hospital Israelita Albert Einstein como um centro de competência Embrapi em terapias avançadas. Isso é uma parceria do Ministério da Saúde com a Embrapi, né? A Embrapi executando isso, essa visão do Ministério, essa diretriz, essa estratégia, né? Para que a gente possa trabalhar, ter no Brasil essas competências em terapias avançadas. Então é um centro, isso é muito recente, é novo, tá, pessoal? É de 1 ano para cá. Então, estamos compartilhando aí com vocês, e isso se soma àquela rede anterior de centros das unidades Embrapi que eu mencionei. Eles têm esses centros todos, possuem uma modelagem com 4 pilares, eles têm que criar competências aqui no Brasil, eles precisam qualificar e reter talentos, então as empresas podem se associar, se tornarem parceiras de qualquer um daqueles centros de competência que eu mencionei. Tem centro de competência em tecnologias quânticas, em inteligência artificial, em 6G, não é 5G não, 6G, isso tudo já estava dentro do nosso modelo, já está acontecendo, tá? É antecipar o futuro e posicionar o Brasil nessas áreas, criando competências aqui, tá? Fazendo isso em parceria com as empresas, tá? Já alinhando com as perspectivas mercadológicas para que isso gere frutos para a economia brasileira. E as empresas que se associem aos centros de competência, como, por exemplo, de terapias avançadas, elas podem ter o benefício de que os seus pesquisadores da própria empresa possam ir para dentro de um centro de competência Embrapi, receberem conhecimento do que está sendo pesquisado lá. E, por outro lado, os pesquisadores do centro de competência podem ir para dentro da empresa também, fazendo um fluxo muito valioso para o centro e para as empresas parceiras daquele centro, tá? Então, esse é um outro pilar de qualificação e retenção de talentos. Tem um pilar de inovação aberta, todos os centros têm que trabalhar com startups, gerar spin-offs, todos os centros têm que ter cooperação internacional com as melhores instituições daquela área que o centro tem como foco, e todos os centros têm que ter uma associação tecnológica, que é essa oportunidade das empresas se tornarem membros daquele centro, cooperarem, co-investirem, tá? Já para finalizar aqui, pessoal, só trazer alguns exemplos de projetos para tangibilizar, né, o que é esse modelo da Embrapi, como que ele ocorre. Então, isso aqui é um projeto de IFA, a partir de biomassa vegetal com ação anticâncer. Esse é um projeto da unidade Embrapi no CNPq, em Campinas, com a Axê. E aí tem múltiplas ações terapêuticas, né, inclusive anticâncer, a partir de biomassa. Esse outro projeto com uma startup paraense, fantástica, Neuroprotect, nós estamos falando aqui estudos de eficácia e segurança de um medicamento fitoterápico para doenças degenerativas, tá? Isso nós estamos falando aqui de neuroprotetores para doenças sérias, realmente, como Alzheimer, AVC, alta tecnologia, pesquisas, né? Alguns desses projetos já estão concluídos, outros estão em andamento, tá, pessoal? Mas é só para exemplificar, seja uma Axê ou seja uma startup Neuroprotect de Santarém, no Pará, é de onde é essa startup, é um pesquisador extraordinário lá, que procurou a unidade Embrapi, desenvolveu. Isso aqui é um projeto Embrapi-BNDES, com recursos da nossa parceria do BNDES, tá?
Esse outro projeto, aí, a Nintex, que eu mencionei, candidatos a fármacos alvos dirigidos para o tratamento de doenças cardíacas e hepáticas, também com o CNPEM. Esse projeto aqui com a unidade Embrapi no Instituto Senai de Inovação de Química Verde e a Anidro do Brasil, que é a Centroflora, né? Junto com a Parcerias para um Mundo Melhor, ferramentas químicas e moleculares para a promoção da domesticação do jaborandi e melhor produção aí da pilocarpina. Isso aí tem muito a ver com glaucoma, né? Já são conhecidas as propriedades nesse sentido, e é um projeto fantástico. A Centroflora é uma empresa espetacular, né? Tem vários projetos conosco. Esse aqui é o projeto da Fiocruz com a FK Biotecnologia SA, proteínas aí, né, de SARS-CoV-2 para desenvolvimento de teste de diagnóstico sorológico com o COP aqui no Rio de Janeiro. Aqui, né, só para citar mais um exemplo, dizer que é muito comum projetos como a gente chama de cooperativos. Todo projeto da Embrapi tem que ter uma empresa envolvida, né? Mas ela pode trazer parceiros juntos naquele projeto. Pode ser uma potencial fornecedora, uma potencial cliente, uma startup que participa do programa de inovação aberto daquela grande empresa. Depende, né? A gente tem projeto, pessoal, com 31 empresas dentro do mesmo projeto, inclusive concorrentes. Porque como muitas vezes a gente está falando de um P&D, de uma pesquisa de desenvolvimento pré-competitiva, por que não as empresas se juntarem naquela fase que ainda é laboratório? Como que a empresa A ou B vai levar a solução ao mercado? Isso é problema de cada um, estratégia mercadológica. Mas, às vezes, elas podem diluir o custo da pesquisa e desenvolvimento, que sabemos que muitas vezes é muito caro, né? Fazendo em parceria com outras empresas. Tá? Isso é muito comum no nosso modelo. Tem mais de 200 projetos cooperativos, como esse aqui especificamente, né? Esse outro projeto aqui, formulação sólida contendo pré- e pós-bióticos nanoestruturados para controle da microbiota e proteção cutânea, com a Solabia e a unidade Embrapi na Unifesp. Esse outro projeto aqui da Emifarma, com a unidade Embrapi, lá no Instituto de Física de São Carlos, da USP, que são especializados em biofotônica, projeto de avaliação do perfil dos produtos de degradação e estabilidade, né, de fotofármacos para tratamento de câncer de pele e controle microbiológico. Ó, tá vendo o login do Sebrae lá? É aquilo que eu estava falando, daquela alavancagem absurda de 1 para 9, 1 para 8 e tal. Esse é um exemplo disso. É uma pequena empresa que tem esse benefício e desenvolve tecnologia aí muito relevante junto com as unidades Embrapi. Esse aqui eu prometo que eu já estou acabando, acho que é o último. A K1, aqui não está relacionado com medicamentos, mas é da área de saúde, achei legal trazer só para mostrar. A inteligência artificial, pessoal, ela já é a tecnologia do nosso portfólio total, as 2.700 empresas, ela já é a tecnologia habilitadora número 1 nos projetos Embrapi, é inteligência artificial. Então, esse projeto aqui com a K1, que é a Kunume, é uma startup, já ganhou tudo quanto é prêmio, uma startup mineira, projeto junto com a nossa unidade na UFMG, o Departamento de Ciência da Computação, IA para predição de desfechos em UTIs. É um projeto com modelagem muito pesada, inteligência artificial, machine learning, para conseguir auxiliar a equipe médica, acompanhar dia a dia como está a evolução e prever o que tem que ser feito, quais ações, em que momento, para antecipar, para que não ocorra um determinado quadro, um desfecho negativo para aquele paciente. Tá? Era isso, esses são os nossos contatos. Saúde é uma área muito relevante, com muita oportunidade. O complexo econômico e industrial da saúde é fantástico. A Embrapi tem parceria com várias associações empresariais. Essa semana firmamos uma parceria com o Sindusfarma. Estávamos em São Paulo, nosso presidente, professor Prata, ampliando a cooperação com eles para que as empresas, né, de fármacos, farmoquímicos se aproximem da Embrapi. A gente expanda, como vocês viram, a gente tem vários projetos já, né? Com várias indústrias farmacêuticas, mas há um potencial tremendo para a gente ampliar essa capacidade de inovação em biofármacos, por exemplo, saúde de forma ampla, né? E a Embrapi está à disposição, a partir da estratégia, da liderança do Ministério da Saúde, com a instituição, né, o Ministério que a gente tem contrato de gestão, a gente ampliar essa capacidade e o potencial do Brasil. Tá? A Embrapi está à disposição, agradecemos mais uma vez o convite, contem conosco.